Olá, sou o professor Rubens Ramos. Esta aula é sobre o efeito da inflação nos juros, gerando os chamados juros reais. Vamos rever aqui as equações básicas de finanças, rapidamente. O que é a inflação, seu significado, e como calcular uma taxa de juros real dada essa inflação, e como definir uma taxa de juros nominal dada uma taxa de juros esperada em uma determinada expectativa de inflação. As equações básicas são aquelas que calculam a capitalização, ou seja, o valor futuro dado um valor presente, juros e um período. Calculam o desconto, ou seja, o valor presente dado o valor futuro, a taxa de juros e o período. E também a taxa de juros efetiva, no caso de períodos de capitalização menores que anuais. A inflação significa a perda geral de poder de compra do dinheiro, ou seja, o dinheiro necessário para comprar o mesmo bem em outro momento terá uma quantidade maior do que no presente. De certo modo, então, o ganho de um investimento pode ser cancelado pela perda do poder de compra. Aquilo que você ganhou com a taxa de juros é perdido pelo poder de compra no futuro, dada a inflação. Então, vamos definir então, a taxa de juros real como sendo um I real igual à efetiva descontada a inflação. Vamos ver então como calcular essa taxa de juros real dada essa inflação. Então, se VP é o investimento inicial e VF o seu resultado final no tempo N, então, como sabemos, é uma taxa de juros I que iguala esse VP ao VF no conceito de valor do dinheiro no tempo, com a nossa equação básica de VF igual a VP 1 mais I elevado a N. Se for uma taxa de inflação, então é a taxa de variação dos preços, que pode ser dada então por preço futuro por preço presente menos 1. Vamos chamar de R, então, a taxa de juros real descontada a inflação. A taxa de juros baseada na taxa de juros aplicada, com que se desconta a inflação. Lembrando nossos conceitos básicos, capitalizar é quando adianto o dinheiro no tempo, acumulando juros, e descontar é quando eu trago ao presente, aplicando a taxa de desconto, que é igual àquela taxa de juros que recompõe aquele valor futuro. Então, aqui, ao falarmos de taxa de juros real descontada a inflação, estamos falando em pegar aquela taxa de juros e descontar, ou seja, trazer para o presente a inflação, aplicando esse mesmo conceito de desconto. Vamos ver aqui então a nossa matemática desse cálculo. Inicialmente, VF igual a VP 1 mais I. Vamos aqui o tempo N igual a 1 para a simplicidade. Na sequência, então, temos que I é VF, VP menos I. Então, o VF descontado da inflação seria VF sobre 1 mais E, aplicando o mesmo conceito de desconto anterior. A taxa de juros real, assim, do mesmo modo que a taxa de juros, é dada pelo valor futuro, aqui no caso descontado a inflação, sobre VP menos 1. Trazendo para cá, então, o valor de valor futuro, temos que R igual a VF sobre 1 mais E sobre VP menos 1. Simplificando um pouco ainda o formato dessa equação, temos que VF sobre 1 mais E vezes 1 sobre VP menos 1. E trazendo para cá, da primeira equação básica, o valor futuro, teremos que VP vezes 1 mais I, que é o VF, sobre 1 mais E, vezes 1 sobre VP menos 1. E dessa vez, então, cancelando os termos iguais nessa equação, temos que a taxa de juros real é dada de modo simplificado por 1 mais I sobre 1 mais E menos 1. Vamos ver um cálculo usando o conceito de poder de compra. Então, se a inflação for 5%, os juros 10% ao ano e o prazo for 1, se eu tiver um VP de 1.000 e o preço de um produto qualquer, digamos, R$100, o poder de compra no presente é VP sobre o preço, que são 10 unidades. No ano para frente, o valor futuro será então o VF vezes 1 mais I, que dá 1.100, e o preço do produto, o preço dele, mais a inflação, que será então 105. O poder de compra no futuro será então 1.100, que é o valor futuro, sobre 105, dá 10,48. A taxa de juros real é a diferença entre o poder de compra futuro e presente, sobre o presente, que dá 4,8%. Vamos testar aqui nossa fórmula, no mesmo caso, taxa de juros 10%, inflação 5%, período 1, a taxa real igual a 4,8%. Nossa equação é R igual a 1 mais I sobre 1 mais E menos 1. Aplicando aqui os valores, teremos então que R igual a 1,048 menos 1, que R igual a 4,8%, exatamente o que foi calculado anteriormente pelo significado de poder de compra. É a mesma conta, feita de outra forma. O que fizemos anteriormente foi aplicar um conceito de que a taxa de juros real é aquela taxa de variação do poder de compra. Ou seja, a variação do poder de compra, futuro menos presente, sobre o poder de compra presente,
e fazendo aqui as manipulações algébricas, você pode dar um pause e verificar. Temos ao final a nossa equação básica, que é 1 mais i sobre 1 mais e menos 1. Essa equação básica também nos permite fazer outra coisa. Dado uma taxa de juros real desejada e uma taxa de inflação esperada, que taxa de juros nominal devo cobrar? Então, fazendo aqui as manipulações algébricas necessárias, vamos ter ao final que a taxa de juros a ser definida aí será igual à taxa de juros 1 mais a taxa de juros real, vezes 1 mais a taxa de inflação, menos 1. Vamos ver um exemplo numérico. Se a inflação esperada para um ano fosse 5% e o juro pretendido fosse 6%, então, usando aquela nossa equação anterior, I igual a 1 mais R vezes 1 mais E menos 1, teremos que ao final a taxa de juros nominal a ser cobrada deverá ser 11,3% para se obter aquele juro real naquele contexto de inflação a 5%. Aqui vemos como a taxa de inflação produz um aumento da taxa de juros nominal cobrada nos financiamentos e também a taxa de juros ou retorno esperado de investimentos no contexto inflacionário. Nessa aula, então, vimos o que é a inflação e seu significado na taxa de juros, como calcular, então, a taxa de juros real dada uma taxa de inflação esperada e uma taxa de juros nominal cobrada, e, inversamente, como definir uma taxa de juros nominal dada uma taxa de juros real desejada e uma taxa de inflação esperada. Essa foi, então, a aula sobre o impacto da inflação nos juros e o cálculo chamado juros reais. Dado que na economia moderna a inflação está sempre presente em alguma medida, este cálculo é essencial para entender qual é o ganho real ou os juros reais que estão sendo cobrados em certo financiamento ou investimento. E dado também a inflação não é possível ser medida de modo perfeito, temos que usar aqui índices de preços como IPCA e outros índices como base do cálculo do juro real ou do ganho real de um investimento. Obrigado, eu sou o professor Rubens Ramos.